querido, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. Eu sou o professor Pablo Jamil, que você está no meu canal. Hoje eu vou falar sobre um assunto muito legal que tem a ver com escrita, tem a ver com produção de textos. Principalmente se você for do universo acadêmico, se você estiver estudando no ensino superior, se você estiver no mestrado, no doutorado, você com certeza já deve ter se deparado com a necessidade de escrever um artigo científico. E eu vou trazer aqui para você 5 passos para você escrever um artigo científico. São orientações, tá? Orientações que eu passo aos meus alunos, a quem eu oriento, evidentemente, para que a redação do artigo científico seja boa e que o artigo possa ser aprovado para publicação em uma revista. Tudo bem? Então, faz o seguinte, vai assistindo aí, porque o Carlão vai rodar a vinheta do canal. Enquanto ele roda a vinheta, você vai clicar aqui ao lado para você fazer sua inscrição no canal, deixar o like, evidentemente, deixar ali a ativação com o sininho para que você receba as notificações, porque eu publico vídeo aqui todos os dias, sempre com assuntos muito interessantes. Carlão, roda a vinheta! Eu me lembro claramente, né, da primeira vez em que eu recebi o pedido, né, para que eu escrevesse um artigo científico. Na minha graduação, quando eu estava lá, né, fazendo o curso de letras, pediram para que escrevesse um artigo científico. O problema é que, geralmente quando pedem para você, pedem antes mesmo de você ter a matéria de metodologia científica. E aí você vai correndo, vai desesperado buscar a estrutura de um artigo científico para você poder escrever. Como se trata de uma escrita acadêmica, existem alguns elementos que você precisa ter em vista, e esses elementos eu vou passar aqui. Agora, é claro, o que eu não vou explicar neste vídeo, já para que você não perca o seu tempo. Eu não vou explicar a formatação. Por quê? Porque muitas universidades não seguem o padrão da ABNT. Algumas universidades pedem um padrão específico. Aliás, as revistas acadêmicas fazem isso. Você tem lá padrões a que você deve se adequar para que o seu texto seja aceito. Então, não estou falando aqui sobre padronização de tamanho de fonte, recuo de parágrafo, tamanho de página, porque isso você encontra lá na padronização da revista, ou se você estiver aí, no caso, na matéria do seu professor do universitário, você vai encontrar, caso ele não tenha dito ainda, você vai encontrar nas NBRs, né, na Normativa de Escrita Científica pela Associação Brasileira de Normas Técnicas, tá bem? Vamos trabalhar então com isso? Como escrever um artigo, tá? Um artigo científico. Vamos partir desse pressuposto. O que eu quero que você entenda aqui, em primeiro lugar, deixa eu passar para o nosso próximo slide, o seguinte. Existem alguns fundamentos a respeito do artigo científico que eu preciso comentar com você. Primeiro, trata-se de um texto de natureza científica. Como se trata de um texto de natureza científica, você tem que sempre pensar em qual é o propósito desse texto. O propósito desse texto não é escrever um breve comentário, não é manifestar uma simples opinião. O propósito desse texto é fazer ciência. Então, tanto a pesquisa que você empreende para escrever o artigo científico, como o artigo em si, deve ter rigor científico, né? Ambos devem ter rigor científico. Afinal de contas, você está produzindo ciência. Então, quando você estiver fazendo seleção bibliográfica, seleção de dados, essa seleção tem que ser criteriosa. A sua escrita tem que ser criteriosa. Muito cuidado com a pontuação, com a abordagem que você vai utilizar no quesito de registro linguístico, certo? Tem que tomar cuidado com isso. Pablo tem dificuldade com pontuação, por exemplo. Cara, você pode assistir aula de pontuação aqui no canal.
Pablo, tenho dificuldade com língua portuguesa no geral. Aí você pode fazer o método Jamil, que você encontra aqui no link, aqui embaixo, no link do meu site, pablojamil.com.br, que isso resolve o seu problema em relação à língua portuguesa. Vamos pensar também que essa é uma produção de natureza acadêmica. Isso significa que nós temos uma linguagem acadêmica que é uma linguagem de praxe. Quando você estiver lendo os artigos científicos da sua área de conhecimento, você vai perceber que determinadas estruturas são estruturas semelhantes. Então você pega um artigo científico para você se inspirar. Foi lá, baixou o artigo científico. Você vai notar que a linguagem utilizada não varia muito de artigo para artigo. Por quê? Porque existe certo rigor que você precisa seguir no momento de escrever. Lembre-se de que esse texto necessita de precisão terminológica. Ou seja, eu vou trazer um exemplo aqui para vocês. Quando eu escrevi a minha dissertação de mestrado, eu estava trabalhando com violência e a representação do abjeto na literatura, certo? Do abjeto, aquilo que é execrável na sociedade. Então a palavra violência era muito repetida no meu texto. Se você pensar, por exemplo, numa redação de ensino médio, na hora o professor já cortaria aquilo. Por quê? Porque fala, você precisa de sinônimos. Acontece que, pelo tratamento que eu estava dispensando ao assunto, sistematicamente, eu precisei diferenciar violência de agressão, de agressividade, de comportamento agressivo, de comportamento violento, porque a violência era um conceito-chave com que eu trabalhei. Então isso apareceu demais. Na minha tese de doutorado, eu tive que falar sobre inferência. Esse é o tema básico da minha tese de doutorado. E eu não podia buscar um sinônimo para isso, porque o meu tratamento era um tratamento específico. Então não se preocupe com a precisão terminológica se, por razão dela, o mesmo termo tiver de aparecer várias vezes. Inclusive, em conversa com o seu orientador, caso ele diga, olha, mas está aparecendo muito aqui a palavra tal. Você vai falar, professor, essa foi uma opção minha por um critério de precisão terminológica. Eu não posso buscar um sinônimo para essa palavra porque talvez o sinônimo possa trazer um duplo sentido ou apontar para uma direção que não é a direção que eu pretendo dar ao meu texto. A linguagem deve ser uniforme. O que eu quero dizer com isso? Numa conversa franca que eu tive com o meu orientador de doutorado, o professor doutor, pós-doutor já, o José Borges Neto, que orienta pós-graduações há uns 30 anos, nós chegamos a um ponto comum que era o seguinte: muitas vezes o indivíduo é ensinado a escrever de forma mecânica, ou seja, fala-se que ele precisa usar a terceira pessoa, sempre deixar o texto impessoal. Aí você pega um artigo científico, por exemplo, da Espanha para ler, ou um artigo italiano, ou um artigo francês, ou um artigo escrito em língua inglesa. Você vai notar que é muito comum nessas outras línguas o indivíduo escrever eu defendo que, eu concluí que, eu aponto tal elemento. Por quê? Porque aí demonstra isso tenta demonstrar o trabalho intelectual operado pelo indivíduo, certo? Mas quando eu falo linguagem uniforme, o que eu quero dizer? Faça uma opção. Se a opção for eu vou usar a primeira pessoa, isso tem que ser uniforme para o seu texto. Você não pode alternar entre primeira pessoa, impessoalidade, primeira pessoa, impessoalidade, porque aí o seu texto fica sem uniformidade. Se você, até hoje, só consegue escrever de forma impessoal, mantenha esse padrão. Se você consegue escrever com a primeira pessoa de forma austera, mantenha esse padrão, certo? Outra coisa, a formatação é padronizada. Então, você tem ali espaço para título, indicação de autores, indicação bibliográfica, e isso depende, ou da sua universidade, ou depende de qual NBR você segue, ou vai depender da revista para a qual você está escrevendo. Agora eu vou para os passos para escrever o artigo.
O primeiro passo é a escolha do tema, certo? Isso pode ficar a seu cargo, caso você seja um estudante universitário e esse seja o seu primeiro artigo, ou isso pode ficar a cargo do professor, né? Caso o professor oriente e diga, olha, quero que você escreva sobre esse tema. Mas o que eu quero dizer, quando você for escolher o seu tema, existem alguns elementos que eu quero que você tenha em mente para dar esse primeiro passo. Primeiro elemento, o tema deve ser circunscrito ao seu campo de conhecimento. Isso aqui é praticamente uma obviedade, você não vai escrever a respeito daquilo que você não sabe. E, caso seja essa a ideia, você primeiro vai buscar saber para depois escrever. Escrever enquanto aprende é um pouco complicado quando nós falamos em fazer ciência. O tema deve ser de relevância para o seu campo de pesquisa, ou seja, você vai observar no seu campo de pesquisa quais são os assuntos que estão, no hype da pesquisa, quais são os assuntos que atualmente são alvo de pesquisa porque estão trazendo contribuições, não porque são modinha, porque trazem contribuições. E aí você vai buscar qual é a sua afinidade com aquele assunto, para daí você poder escolher essa temática. O tema deve se desdobrar em algo que traga algum tipo de contribuição. Do contrário, sua conclusão será vazia, será aquela conclusão padronizada. Mais pesquisas devem ser realizadas para que o tema possa ser elucidado de forma mais aprofundada, né? Que é a forma padrão que a galera utiliza para encerrar os artigos, pelo menos aqui no Brasil. Uma sugestão: faça um levantamento de artigos recentes na sua área, veja qual é o gap temporal. Na minha área, pelo menos nos últimos 5 anos, sobre esse tema, né? E veja se já não escreveram aquilo que você queria escrever, se já escreveram, qual foi a abordagem e se você pode oferecer uma nova visão a respeito desse assunto, tá? Então o primeiro passo é a escolha do tema. O segundo passo é empreender um recorte temático, e aqui está a maior dificuldade que nós temos quando falamos na escrita acadêmica. Geralmente, os alunos, os orientandos, querem salvar o mundo. Então eles pegam um assunto que, é lógico, é extremamente importante, mas eles querem tratar de um assunto que exigiria um tratado de 4.000 páginas, o cara quer discutir isso num artigo de 10, 15, no máximo 20 páginas. Não dá. Então, para isso, você tem que realizar um recorte temático. Eu quero pegar, então, por exemplo, a dissertação do Pablo, que ele falou sobre violência e representação artística, e eu quero discutir esse assunto. Calma, então faz o seguinte: em vez de você discutir a violência na representação artística como um todo, seleciona um texto literário, e aí você discute a representação da violência naquele texto, porque aí você faz um recorte temático. Eu quero discutir, por exemplo, o sistema reprodutor dos aracnídeos. Cara, aí você tem um campo muito grande. Que tal você empreender um recorte dos aracnídeos do tipo X, em determinadas condições? Aí, beleza. Porque você está fazendo aquela contribuição que nós chamamos de contribuição quantitativa, certo? Para que esse campo possa em algum momento dar um salto qualitativo, como pretendia o Thomas Kuhn, ou Kahn, algumas pessoas falam Kahn, mas enfim. A ideia é que você traga pequenas contribuições com o artigo para que você possa oferecer novas visões, ou pelo menos que você possa fazer aparas em relação a determinada temática. Isso é possível, tá? Então faça um recorte temático. Você deve operar um recorte temático de modo que seja possível delinear uma pergunta-problema, que é o que você vai discutir nesse texto. Ou seja, que pergunta eu quero responder nesse texto? A que pergunta eu quero responder? Vamos pegar o exemplo que eu dei antes ali da representação da violência. Como é realizada a representação da violência no conto Laurinha do autor Rubem Fonseca? Essa é a pergunta. E o meu artigo será inteiro para responder a essa pergunta. Beleza? Existe uma mania
que acontece pela incipiência, né, do estudante de tentar abarcar muitas questões dentro de um artigo só. E o artigo fica raso. Ele não consegue discutir de maneira aprofundada. E você sabe que tudo aquilo, né, sobre que você se debruça, você consegue tirar muitos insights. Então, quanto mais específico for o seu recorte temático, mais preciso, mais claro e mais contributivo será o seu artigo. O recorte deve ser específico o suficiente para que o artigo não tenha uma proporção desmedida. Você chega lá, a 15ª página e percebe, cara, eu precisava de pelo menos mais 30 para encerrar isso aqui. Então, se for esse o caso, veja o que é que dá para recortar, faça mais um recorte para se concentrar num ponto apenas. O recorte deve permitir explorar os pontos que são nebulosos sobre o tema. Tema X, o que é que não falaram sobre esse tema? Ou melhor, se falaram, o que disseram e o que é que nós podemos concluir a partir do que disseram? Essa é uma estratégia que você pode utilizar no seu recorte temático. Terceiro passo, depois que você escolheu o tema e fez o seu recorte temático, você vai fazer uma definição metodológica. O que significa isso? Sabe aquele momento da aula de metodologia científica em que o professor fala dos instrumentos de coleta de dados, das abordagens de pesquisa? É nesse momento, tá? É nesse momento que você vai se reportar a esse momento para poder trazer essas informações. Quer dizer, eu tenho o tema e eu tenho o recorte. Agora, como é que eu, como cientista, vou olhar para esse problema? Qual será a minha abordagem para escrever sobre esse problema? Porque a abordagem pode modificar os seus resultados. Isso você tem que ter claro, certo? Você, inclusive, pode fazer um cotejo. Cotejo é uma comparação crítica entre outros artigos já escritos com abordagens distintas, discutindo os resultados. Porque é assim que se faz ciência, por esse processo dialético, certo? Então vamos lá. O autor deve definir qual será a abordagem metodológica que pretende empregar para realizar as análises dentro do seu artigo. Qual foi o tipo de pesquisa empreendido? Quais foram os instrumentos de coleta de dados, se houve? Quais eram os objetivos da pesquisa realizada? Como ele fez o levantamento bibliográfico? Né? Qual foi o recorte teórico que ele fez? A partir de qual perspectiva teórica ele está discutindo? Né? Eu vou pegar aqui um outro exemplo agora. No terreno da linguística, eu posso discutir um fenômeno sob uma perspectiva estruturalista, gerativista, sociolinguística. Posso discutir pela funcional, certo? Pela gramática de tipos, entende? Pela gramática de usos, saca? Então você tem essas perspectivas. Quais são essas perspectivas que você vai utilizar para discutir esse problema? Isso é importante, por quê? Porque isso vai dar concretude para os seus resultados. Quando uma pessoa vier discutir o seu texto, a pessoa vai falar, beleza, então o cara chegou a esse resultado porque ele veio por aqui. Está justificado, né? Para que não venha qualquer bobão e discuta os seus resultados. Quer dizer, tente jogar por terra, né? Essas definições devem acompanhar o autor ao longo de todo o processo de pesquisa e de escrita. Por quê? Porque se você escolhe determinado eixo, nesse caso eixo metodológico, existem algumas bibliografias que você pode utilizar, outras que você não pode. Autores que não conversam entre si, ideias que são opostas. Então isso tem que ficar na tua cabeça antes de você fazer o levantamento bibliográfico. Quer dizer, antes de você fazer o levantamento daqueles autores que vão servir de suporte para o seu trabalho, certo? Qual é o quarto passo? Realizar uma revisão de literatura que versa sobre o seu assunto. Então, faça revisão de literatura e indique as principais fontes que discutem o tema abordado no artigo. Porque
A menos que você vá inventar uma parada, né? A menos que... É engraçado eu falar sobre texto científico e utilizar o termo parada, né? Mas é porque aqui eu estou falando com você. Eu quero desconstruir um pouco do medo que a galera tem da escrita científica. A menos que você esteja inventando algo, alguém já falou sobre aquilo que você pretende dizer. E você tem que fazer ali, primeiro, a sua lição de casa para trazer à baila aquilo que já disseram e poder oferecer novas perspectivas. Porque do contrário, você só vai redizer algo que alguém já disse. E aí não é ciência. É você ficar escrevendo um textinho circular só para aumentar o seu látice. O que não é legal para ninguém. Porque a ciência tem que ir para frente. Tá? Ela tem que ir para frente em qualquer campo. Então, faz a lição de casa, observe o que já discutiram. Ah, Paulo, tem que ler tudo? Não, você não tem que ler tudo. Você tem que ler uma quantidade suficiente que te permita dizer, ó, a partir dessas leituras eu concluí isso aqui. Certo? Muito bem. Essas fontes podem servir para corroborar o ponto de vista. E atenção, é corroborar algo e não com algo. O verbo corroborar não é transitivo indireto. Muita gente erra esse verbo na escrita acadêmica. É corroborar algo e não com algo. Corroborar o ponto de vista ou servir para realizar o contraponto argumentativo a depender da estratégia que se emprega. Então, vamos pegar aqui outro exemplo meu, porque fica mais fácil trazer isso para você. Quando eu trabalhei com inferência, o que eu fiz? Eu peguei um arsenal bibliográfico ali de uma galera que falava sobre inferência. Que, sob a minha perspectiva, depois de ter lido uma cacetada de obras, eu achava que aquela perspectiva deles era uma perspectiva incorreta. Então, eu trazia as citações desses autores sobre inferência para eu poder contrapô-las. Toda citação que eu fazia servia para que eu pudesse desmontar o raciocínio e mostrar onde é que estava o erro. Em algumas circunstâncias, quando eu fiz o levantamento bibliográfico terminológico, né, a respeito da conceituação de inferência, eu fiz uma tabela com pelo menos, cara, vamos lá, 40 conceitos de inferência de autores distintos para que eu pudesse comparar depois. Então, tudo aquilo que você vai trazer ou serve para endossar o seu argumento ou serve para servir de contraponto àquilo que você está escrevendo. Os excertos que farão parte, os trechos que farão parte do seu artigo, como citações, devem ser separados durante o planejamento da escrita. Nenhuma citação pode ficar solta. O que eu quero dizer com isso? Você não inventa a moda de no meio do seu artigo científico você fala, nossa, esse trecho aqui é massa, eu vou colocar ali. Aí você copia aquele tijolão só para ocupar espaço. E esse tijolão você não comenta, você não contrapõe, você não desmonta o raciocínio para mostrar qual era o ponto de vista epistêmico, né? Qual era o ponto de vista do conhecimento que o cara trouxe ali. Você simplesmente cola a citação. Tá errado, presta atenção, tá errado! Você não pode fazer isso. Nenhuma citação pode ficar sem discussão. Se for para ficar sem discussão, não cita. Porque, como diria o seu Madruga, isso é gastar por gastar. Ou citar por citar. Não faça isso. Não faça isso. Por quê? Porque se você fizer, fica um bloco de texto ali no meio que não serve para porcaria nenhuma. Tá? Você não pode fazer assim, como comprova o trecho tal. Aí você coloca aquele toletão de texto e continua falando depois outro assunto. Não. Se o cara comprova, você vai pegar aqueles textos e discutir em que parte ele está comprovando. Em que parte o raciocínio dele está batendo com o seu. Certo? Precisa esmiuçar. É por isso. Ah, mas eu não tenho mais o que falar. É claro que tem. É só ler a tua citação e esmiuçá-la posteriormente ali. Tá? Durante a revisão de literatura convém iniciar a indicação das bibliografias para você não se perder depois, né? Já vá separando os autores e tudo mais. Quinto passo, redação do artigo. Aqui é que o bicho pega. Já fez escolha do tema, recorte temático,
você já tem a metodologia, você já tem a revisão bibliográfica, ó, agora é a hora de escrever. Na hora de escrever, você precisa lembrar alguns pontos que eu vou trazer aqui, que são pontos basilares. Um artigo científico mais padrão do mundo tem 3 partes: introdução, desenvolvimento e conclusão. Você pode indicar essas partes, colocar lá introdução, e aí começar a colocar subitens, 1.1, 1.2, se você preferir. 2, né, aí você vai lá, discussão. 3, conclusão ou resultados, certo? Mas na tua cabeça tem que ter claro que essas 3 partes existem. É um texto dissertativo argumentativo. Então, você tem que dividir dessa forma. Pablo, mas no meu artigo eu preciso listar materiais, colocar discussão de resultados. Perfeito, cara. Isso não muda. É só uma exigência a mais. Porque aí quando você vai descrever a metodologia, você tem até mesmo uma parte que é praticamente narrativa, né, na sua metodologia dentro do laboratório. Perfeito? Mas aqui, essa estrutura ainda não foge. Você ainda tem introdução, desenvolvimento e conclusão. Vamos lá. Na introdução, você tem que expor o assunto do artigo, os elementos relativos ao recorte temático e abordagem metodológica. Se não tiver isso na introdução, sua introdução está errada, tá? Isso tem que estar na introdução, tá? Nem que, se você quiser separar e colocar metodologia como 1.2, certo? Tipo, introdução, 1.1, recorte temático, 1.2, metodologia, não tem problema, tá? Veja se o pessoal aceita essa formatação para quem você está escrevendo. Mas o que eu quero dizer é, isso tem que estar na introdução, beleza? Depois disso, você vai para o desenvolvimento. E aí vem a parte grossa do artigo. Por quê? Aqui você discute o problema para conduzir o leitor sob a sua perspectiva. Então é aqui que você vai desenvolver a sua estratégia argumentativa. É aí que você vai colocar citação. É aí que você vai fazer a discussão disso. Na introdução, para justificar, por exemplo, a relevância do tema, você até pode pôr uma citação, certo? Mas a maior parte das citações vem para o desenvolvimento. O desenvolvimento do artigo. Porque aí você traz, você mostra que você fez a tua lição de casa, você está discutindo com outros pensadores ali. E aí você prepara o terreno para a conclusão. Na conclusão você apresenta os resultados, alinhavando a trilha argumentativa. Ou seja, você vai mostrar que por meio daquela trilha argumentativa você chegou àqueles resultados e que esses resultados você está apresentando para o seu leitor. Depois que você faz isso, convém deixar o artigo respirar uns 2 ou 3 dias e você ler novamente. Porque depois disso, o que você vai fazer? Você vai montar o resuminho, ou abstract, ali, né? Porque você vai ter que traduzir para a língua estrangeira caso seja necessário. Mas aí o que é que você faz? Você vai pegar os trechos de cada parte da introdução, do desenvolvimento e dos resultados, colocar no seu resumo com até 500 palavras, se não derem um resumo um pouco menor, e aí colocar também palavras-chave que deem o direcionamento a respeito daquilo que você está escrevendo. Em linhas gerais, é isso que você tem que seguir para escrever um artigo científico. Quero saber se este vídeo ajudou você. Se ajudou, por gentileza, deixe nos comentários. Outra coisa, diga aí a respeito de qual assunto você gostaria de que eu falasse. Eu amo escrita científica, tá? E eu tô abrindo essa deixa aqui para que a galera possa interagir comigo em relação a esse assunto. Faça a inscrição no canal, ative as notificações, depois dá uma conferida no meu canal de filosofia, que é o Filosofia Sem Mistérios, o link está aqui na descrição, e no meu curso Método Jamilk, para você nunca mais ter problemas com língua portuguesa. Um grande abraço e até a próxima. Força, guerreiro!